Distensão abdominal, você tem esse problema? Acabei de participar de uma live onde a gente falou sobre esse assunto, e aí eu separei aqui alguns tópicos de possíveis causas de distensão abdominal e quero compartilhar com vocês. A primeira delas é problemas na mastigação. Então, quem não mastiga direito não vai ter uma boa digestão, não vai conseguir quebrar o alimento corretamente. E aí aquele alimento mal digerido vai chegar ali no seu intestino. As bactérias, fungos, micro-organismos que estão ali vão se alimentar daquilo ali, fermentar, produzir gases, e aí a barriga pode distender por conta disso. Então, a primeira coisa que você precisa cuidar é como você mastiga, tá? Então, mastigar, que inclusive é super importante até para melhorar a motilidade do teu sistema gastrointestinal. A segunda causa, que é mais comum, que a gente precisa já investigar e descartar, é se você não tem alguma intolerância alimentar, como intolerância à lactose. Então, observa como que você se sente quando você consome leite, sorvete, creme de leite, algo, né, que tenha mais lactose. Se você fica sempre distendida, com gases, distensão abdominal, então você pode ser um candidato ou candidata a ter intolerância à lactose. E aí, o ideal seria até fazer o teste para confirmar, ou mesmo você observar através da sua alimentação, tirando esse alimento e vendo se isso já não melhora esse sintoma. E a terceira causa mais comum que eu vejo é uma desbiose intestinal mesmo, então um desequilíbrio ali da microbiota intestinal. E o SIBO, que é um aumento excessivo de bactérias ali no intestino delgado, é uma das principais causas de distensão abdominal. Então, se você fica com aquela barriga de grávida, sempre distendida, inchada, a gente tem que considerar esse tipo de desbiose. E aí o exame que faz a análise, né, para investigar se você tem esse problema, se chama teste respiratório de hidrogênio inspirado, onde você vai assoprar ali num aparelhinho e ele vai dosar a quantidade de gás que está sendo liberado pelos seus pulmões, que tem relação com a quantidade de gás produzido ali no seu intestino, pela sua microbiota. E aí o tratamento ele pode envolver o uso de antibióticos, fitoterápicos, enzimas digestivas, Calm Gut, que ajuda na restauração da barreira intestinal e no equilíbrio da microbiota, e uma dieta menos fermentativa. A quarta causa que eu vejo é a constipação. Então, se você não consegue evacuar com regularidade, concorda comigo que a chance da sua barriga distender e de você ter associado um quadro de desbiose é muito grande? Porque se o cocô ficar parado ali, aquelas bactérias, fungos, micro-organismos vão se proliferando ali em maior quantidade e isso por si só vai gerando um quadro de desbiose. Então, quem tem constipação tem desbiose intestinal. Então, são duas coisas já que a gente precisa tratar. E investigar o porquê dessa constipação. Qual é o mecanismo ali que não está funcionando? Será que tem alguma parte do seu intestino que não se movimenta? Será que lá na saída do reto você tem alguma alteração ali de assoalho pélvico que dificulta o esvaziamento? Será que a tua alimentação está inadequada? Enfim, tem alguma intolerância alimentar também por trás que pode estar gerando isso? Então tem que investigar a causa e tratar tanto a constipação como também a desbiose associada. O quinto fator que eu colocaria aqui é a gente olhar para o seu estilo de vida como um todo, principalmente para os fatores de estresse e fatores psicoemocionais. Porque se você tem essas questões aí no seu dia a dia, o que vai acontecer? Você vai diminuir sua produção de ácido clorídrico, que é super importante para a digestão, você pode diminuir a secreção de enzimas digestivas, você pode alterar a motilidade do teu sistema gastrointestinal, e isso também favorecer um quadro de distensão. Fora que é muito difícil quem anda sempre estressado, ansioso, ter uma alimentação super saudável. Geralmente a pessoa come mais gordura, mais açúcar, mais industrializados, farinha de trigo, e aí tudo isso vem para contribuir nesse processo. Então hoje a gente já sabe dessa ligação entre intestino e cérebro, e sim, se a gente tem fatores de estresse psicoemocionais envolvidos, eu posso também piorar esse tipo de sintoma. E aí a gente precisa também descartar algumas questões mais específicas, que são mais raras, mas que podem acontecer, como uma doença celíaca, por exemplo. Então, dosar lá os anticorpos do glúten no exame de sangue para investigar se tem algo nesse sentido. Fazer um exame de calprotectina fecal, que vai avaliar se tem algum nível de inflamação intestinal mais alto, e isso pode sugerir alguma doença inflamatória intestinal, então uma doença de Crohn, por exemplo, pode gerar esse tipo de sintoma também. Às vezes, um quadro de intolerância à histamina, que pode ser secundário a esse quadro de desbiose. Então, essa histamina acumulada ali no intestino também pode gerar essa distensão abdominal. E uma intolerância aos FODMAPs, então quem tem síndrome do intestino irritável ou SIBO, geralmente tem fatores ali relacionados a esses alimentos. Então, uma dieta
mais fermentativa, também podendo gerar essa distensão abdominal.